Meus amigos, nós hoje estamos começando uma nova série de mensagens, onde todas as quartas, em todo o culto da resposta, nós vamos tratar sobre temas que serão ali permeados por um tema específico, que é o peso da resposta. No nosso culto da resposta, nós viemos aqui ao culto na esperança de que o Senhor traga uma resposta para o nosso coração. Nós temos um momento de intercessão, ele um pouco mais extenso, justamente para que consigamos vir aqui e colocar no altar do Senhor as nossas petições, aquilo que perturba o nosso coração. E o Senhor é tão bom que toda quarta-feira também nós temos um testemunho da resposta, daquilo que o Senhor tem feito através da nossa devoção, a partir da nossa fidelidade, fundamentado no amor e na fé. Mas e quando o Senhor responde? Perfeito, nós vemos aqui o Senhor respondeu, e agora? Como que nós respondemos à resposta do Senhor? Quais atitudes o Senhor espera de nós quando Ele responde aquilo que nós pedimos? Clamamos por uma bênção, por uma mudança, por uma transformação, por uma porta aberta, por uma transformação de alguns sentimentos dentro do nosso coração, para que algumas pessoas se aproximem do Senhor. Às vezes até oramos para que algumas pessoas se afastem das nossas vidas, porque às vezes não é um momento. A gente busca no Senhor aquela distância saudável, e o Senhor responde. E agora? O que eu faço? Peço mais alguma outra coisa? O que eu tenho que fazer quando Deus responde a minha oração? Eu saio contando para todo mundo? Qual é o próximo passo? Às vezes a gente fica meio perdido nisso. A nossa igreja, durante muitos... Não sei se repararam, mas agora tem uma canequinha também. É preta, né? Do pastor é branca, a minha é preta. Amém. Nossa igreja, durante muitos anos, durante muito tempo, nós oramos por uma resposta do Senhor, e o Senhor respondeu, como toda a igreja soube, a partir do domingo. Nosso pastor nos contou que o terreno aqui do lado está livre, não tem mais ninguém alugando ali, e é um momento que nós estamos negociando, e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E a partir dessa resposta, o que a gente faz? Vamos para onde? Entra feito um doido desvairado, começa a fazer o que bem entende, o que quer? Ou continua em oração? O que a gente vai fazer? Durante todo esse mês de agosto, o objetivo dos nossos cultos é adorar ao Senhor e buscar nele esse direcionamento. O Senhor respondeu, mas e agora? O que eu faço? Hoje nós vamos tratar um assunto bem específico. Nós vamos falar sobre um caráter aprovado. Porque é justamente isso, uma das coisas que o Senhor espera de nós. Oramos, buscamos, intercedemos e o Senhor entrega. E quando nós temos aquilo que tanto ansiamos em nossas mãos, o que o Senhor espera? O que o Senhor espera de nós? Como nós vamos reagir a isso? Como nós vamos fazer uso disso? Hoje nós vamos refletir sobre isso. Como um caráter aprovado agrada o coração do Senhor. Como um caráter aprovado é de fato a ferramenta que deve ser usada para suportarmos o peso da resposta. Eu quero te pedir uma gentileza. Abra sua Bíblia em Gênesis. Hoje está fácil, hoje é Gênesis, o primeiro livrinho. Gênesis capítulo 22. Ali está o quê? Está 24? Não, é 22. 22, o pessoal acerta lá. Quem achou diz frontline. Aí, pronto, tá vendo? A gente já faz uma propaganda aqui do ministério, faz. Achou mesmo? Amém? Glória a Deus, vamos lá? Gênesis
capítulo 22, nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Glória a Deus. Minha versão é NVI. E assim diz a palavra do Senhor: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: sim, estou aqui. Então Deus disse: tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes em que eu lhe indicarei. Então Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou o seu jumento. Tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. Disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou sobre Isaque, o seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com suas próprias mãos. Caminhavam os dois juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai? Sim, meu filho, aqui estou, Abraão respondeu. Isaque perguntou: a brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou Isaque, o seu filho, e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o filho. O anjo do Senhor, porém, chamou do céu: Abraão, Abraão. Sim, aqui estou, ele respondeu. Não estenda a mão contra o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e eis que viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Foi até lá, tomou o carneiro e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão chamou aquele lugar de o Senhor proverá. Por isso, até hoje diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que abençoarei e farei a sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia à beira-mar. A sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos e por meio dela todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Então Abraão voltou aos seus servos e partiram junto para Berseba, onde Abraão passou a viver. Vamos orar? Deus, tenha misericórdia de nós. Que teu Espírito Santo que habita em nós nos permita entender com clareza tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Nós te pedimos, Pai, fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Abraão, hoje conhecido como um dos pais da fé, pai de multidões. O Senhor coloca Abraão em uma situação muito delicada. Abraão já tinha recebido a sua bênção, já tinham recebido a sua resposta, porque Deus tinha uma promessa para ele, e Isaque é o filho da promessa. Mas em um certo momento, o Senhor pede Isaque. Eu não consigo me colocar nessa posição, primeiro porque eu não tenho filho. Mas deve ser uma situação muito delicada. Uma situação, talvez, de uma confusão mental, uma situação de que, puxa vida. E talvez a gente duvide, fala, poxa, mas Deus está fazendo isso com Abraão. Por que o Senhor está fazendo isso com ele? E essa é a primeira reflexão que nós queremos fazer, que eu quero fazer. Na verdade, que eu quero que tenhamos nessa noite.
é que Deus, Ele põe à prova. Deus põe de fato os seus filhos à prova. No primeiro versículo que nós lemos, está dizendo lá, passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e o Abraão respondeu. Quando a gente fala que a pessoa foi colocada à prova, é meio que um jargão cristão, né? De repente, aquela pessoa que nunca teve um contato com uma igreja não vai entender o que de fato é ser colocado à prova. Mas ser colocado à prova é viver um momento de crise. A prova é um momento de crise. E é um modus operandi de Deus, Ele opera dessa forma. A gente vai ver que Jó, ele foi colocado à prova. Deus permite que o inimigo encoste nos filhos, nos bens, na saúde. E não apenas Jó, José. José, ele é colocado à prova, ele vive um momento de crise, ele é vendido pelos seus irmãos. Ele é caluniado por Potifar. O abençoado do copeiro esquece de José. É um momento de prova. O próprio Cristo foi colocado à prova, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E passou por um momento de prova. Prova, crise, certamente não necessariamente, ela molda o caráter das pessoas. Mas uma coisa é certa, o momento de crise revela o caráter de alguém. Jó, ele foi colocado naquela situação e hoje nós entendemos que Jó, ele não servia a Deus apenas por interesse, porque Deus tirou tudo que ele tinha. Jó servia a Deus por convicção de quem Deus era. José, ele foi um varão aprovado, ele passou por todas essas provas e governou o Egito. Hoje nós vemos que José de fato era um varão aprovado. Jesus é o Messias. Jesus esfrega na cara de Satanás de que ele é o filho obediente de Deus. Ele não é como Adão. Ele não é como Israel. Ou seja, Deus, ele coloca os seus filhos à prova para que o caráter seja revelado. Quando nós estamos à prova, o nosso caráter, aquilo que nós estamos expondo, Deus espera que coloquemos para fora, manifestamos a personalidade de Deus. Um caráter aprovado. Recebemos a bênção. O Senhor nos coloca à prova. E o Senhor espera que saiamos aprovados daquela prova. Daquela crise. Que de fato, naquele momento de crise, saia de nós virtudes. Que naquele momento de crise, nós vemos a manifestar, a externar o próprio Deus. E isso só é possível porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E é isso que Deus espera nos momentos de crise. Que no momento de prova, a gente venha manifestar compaixão, humildade, misericórdia, generosidade, perdão. É isso que o Senhor espera. Talvez é por isso que estejamos vivendo uma prova nesse momento. Sabe um momento de prova para mim? Tentaram me colocar nessa, mas eu fugi. Me convidaram para fazer uma trilha. Delano gosta desse negócio aqui, Delano. Me convidaram para fazer uma trilha. A trilha da Pedra Bonita. Conhece Pedra Bonita? Conhece? Para quem não conhece a Pedra Bonita. Meu amigo, tem um negócio aqui que é um tal de carrasqueira. É da Gávea? Essa aqui? Então nem eu conheço. Para você ver, porque eu não fui. Mas imagina, essa pedra aqui. Você é convidado para uma trilha. Aí você vai, né? Tem uns 10 anos que tu não caminha na praia, mas tu quer ir para a trilha. Aí o dia está assim, está lindo. O dia está lindo. Aí você vai para a trilha, vai lá, leva um lanchinho da célula, está com os irmãos da célula e tal, beleza, dia bonito. Daqui a pouco, meu filho, o tempo vira. Trovoada. Já passou por trovoada? Mostra pra gente aí como é que é trovoada, meu filho.
Trovoada. Meu amigo. Trovoada, escuridão. Isso é só para você entender. Olha o esforço que o pastor faz. Trovoada, escuridão, e no meio da escuridão tudo fica o quê? Tudo fica doido. Aí tem 3 tipos de pessoas nessa trilha. De repente você vai identificar na tua célula. O murmurador. No português bem claro, o surtado. Que já começa, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? A culpa é de vocês porque me trouxe. Esse Delano, miserável, está me trazendo para cá. Não era para eu estar aqui, a culpa é do Delano, a culpa é do meu pai. Meu pai não tinha... Você começa a apontar a culpa para todo mundo. A culpa é de Deus que virou esse tempo. A gente tem um murmurador. Aí você tem um outro. O místico. Como a gente está na igreja, o religioso. O religioso, o tempo escurece, os trovões estão rolando. O religioso vai, ajoelha no chão, coloca as mãos para o céu. Deus, você vai nos livrar em nome de Jesus. Mas esse abençoado não sabe nem quem é Deus. Nunca abriu uma Bíblia na vida. É fruto do desespero. Ele não sabe quem é. Ele não sabe nem o que é norte, sul, leste ou oeste. Ele não sabe. Mas ele, no meio da crise, ele vira um religioso. Aí tem um outro. Tem um preparado. Por quê? Trovão, escuridão, chuva. Não sei se você já fez isso uma trilha, mas na chuva escorrega. É um perigo danado. Eu também não sei. Eu li sobre isso, mas dizem que escorrega, é um perigo danado. E aí o povo grita no meio da escuridão para voltar para casa. O que você precisa? De uma lanterna. Traz a lanterna. Enquanto o povo começa a pedir lanterna, o murmurador já ainda está reclamando com Deus e com os céus. O outro, o religioso, ainda está ajoelhado, pegando chuva, pedindo chuva de bênção, e nem sabe o que é isso. Aí vem um preparado, tira a lanterna da mochila, segue o pai. Vem comigo. Aí vem ele com a lanterninha, direciona todo mundo, é todo mundo salvo. A gente ri. Mas tem gente que vive um momento de crise justamente dessa forma. Passa por um perrengue absurdo. Mas precisamos entender o seguinte, que no perrengue não dá para improvisar caráter, não. No perrengue, a gente revela o que tem dentro de nós. Tem muita gente que está vivendo no meio de uma tempestade espiritual. Deus respondeu. Mas está vivendo uma crise espiritual. E está despreparado. Está despreparado. Porque ele não tem um relacionamento. Está despreparado porque ele não sabe qual é a lanterna espiritual que ele deve usar. E ao invés de expor um caráter aprovado e conseguir passar por aquela crise, está murmurando. Está colocando a culpa nos outros. Está ajoelhando e pedindo para um Deus que não conhece. Mas, pastor, como é que muda isso, pastor? Aí, se tu estiver anotando, pega essa dica. Um caráter aprovado, ele só se constrói com um relacionamento com Cristo. Somente aquele que tem um relacionamento verdadeiro com Cristo e com a sua palavra, tem um caráter aprovado. Não sei se você sabe, mas ninguém nasce corajoso. Não venha me contar que tu é corajoso de nascer. Ninguém nasce corajoso. A coragem, ela é criada a partir do momento em que eu respondo ao medo. Um pequeno medo, eu respondo, tenho um pouquinho mais de coragem. Vem um medo maior, eu respondo, tenho um pouquinho mais de coragem. E assim a gente vai construindo coragem. Caráter aprovado com o Senhor também se constrói dessa forma. Você precisa conhecer um pouco mais de Jesus. Você precisa buscar um pouco mais de Cristo. Você precisa ler um pouco mais de Bíblia. Você precisa estar mais frequente na célula. Você precisa viver um discipulado. Porque senão, não adianta. O Senhor responde a sua oração e você não sabe o que fazer. No meio da resposta de uma oração, você se vê em crise, porque você não sabe mais o que fazer. Nós precisamos praticar o perdão, mesmo numa situação de dor. Precisamos praticar a compaixão, mesmo que a gente não tenha vontade. Humildade tem que fazer parte das nossas vidas, independente se naquela situação o orgulho está gritando feito um doido.
Generosidade. A generosidade nós precisamos vivê-la, independente da situação financeira que vivemos. Porque generosidade não é só dinheiro. E o perdão. Perdão também. Eu já falei perdão, né? Vamos reforçar o perdão então. Nós precisamos perdoar. Ah, mas ele não merece, mas nós também recebemos um perdão que nós não merecíamos. No momento de crise, é que o nosso caráter é colocado à prova. E dependendo da maneira em que nós nos relacionamos com Cristo, é que de fato nós vamos perceber o que nós vamos revelar para o mundo nesses momentos de dificuldade. Abraão está vivendo um grande momento de dificuldade. O que Abraão responde para o mundo? O que Abraão nos ensina? Abraão nos ensina de fato a ter um caráter aprovado. Porque não é apenas um momento simples de crise. Um caráter aprovado, aprendendo isso a partir da história de Abraão, fica cada vez mais claro quando você lê no versículo 2. É que a prova não é simplesmente uma prova que envolve ele e nada mais. O Senhor pede para Abraão justamente a promessa que ele tinha oferecido. Justamente a promessa que tanto foi falada, que tanto foi vivida pelo próprio Abraão. Você vai ler lá no versículo 2. Deus pede, tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, o próprio Cristo, ele reforça, o próprio Deus reforça isso, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, montes que eu lhe mostrarei. No livro de Hebreus, no capítulo 11, você vai ver que Abraão, ele tinha fé de que ele podia subir o monte com o filho dele. Que ele não estava em uma situação de risco. Porque ele tinha fé que o Senhor era capaz de ressuscitar o filho dele, se necessário fosse. Tanto que ele fala para os seus servos: eu vou subir com o menino, vou adorar o Senhor, depois a gente vai descer. Ele já está garantindo: olha, eu vou subir e vou descer com ele. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu tenho fé de que se é o Senhor que está me pedindo, amém. Mas Ele sabe de fato que eu amo esse filho. Eu tenho fé que eu vou descer com meu filho. Abraão, ele demonstra fé, e fé é sim também uma demonstração de caráter. Abraão, até os 99 anos, ele tinha o nome, Abrão. 99 anos, o Senhor muda o nome dele para Abraão, ou seja, algumas pessoas, alguns teólogos interpretam isso como até um próprio sinal de tristeza para o próprio Abraão, porque Abraão significa pai de multidões. Mas como que eu vou chamar pai de multidões alguém que não tem um filho? Alguém que tem um filho tão prometido, mas não recebe esse filho. Eu não sei como você receberia isso, mas Abraão, ele creu nessa promessa. Ele creu que o Senhor é soberano, que ele poderia fazer o que ele bem entendesse. Ele cria que Deus era o Senhor da vida dele. E que ele poderia entregar o seu filho, ou seja, eu quero aproveitar esse momento para a gente trabalhar dois princípios, que às vezes a gente pode confundir: soberania e senhorio. Quando nós dizemos que o Senhor é soberano, nós falamos que o Senhor ele tem direito de governar sobre tudo e todos. Ele é criador, ele é o sustentador. Ou seja, ele tem o direito de fazer o que ele bem entender. Estava na trilha, estava sol, veio a chuva. Ele é soberano, e ponto final. Você pediu uma bênção, ele te deu. Ele é soberano, ponto final. Agora ele está te pedindo essa bênção. Ele tem o direito? Tem. Por quê? Porque ele é soberano. Então a soberania do Senhor nós podemos entender como um direito absoluto de Deus de governar sobre tudo e todos. Agora, senhorio requer um relacionamento.
Senhorio é um relacionamento de submissão. É um relacionamento de obediência, e uma obediência voluntária entre Deus e os seus filhos. É quando o Senhor pede, Ele é soberano, Ele pode pedir para você, Ele vai te pedir. Me dá o seu Isaac aí. Ele pode pedir. Agora, nós estaremos demonstrando que Ele é o Senhor das nossas vidas quando nós voluntariamente, por obediência, entregamos o nosso Isaac ao Senhor. Por exemplo, você está numa fase muito boa da sua vida. Está num novo emprego. Os solteiros aí estão iniciando um novo relacionamento. Parece que vai dar tudo certo. É o varão da sua vida. É a varoa que você tanto sonhou. No teu ministério está tudo fluindo. E aí, por um lapso de consciência, você pensa assim, meu Deus, eu preciso convidar o Senhor para entrar nesse carro comigo. Está dando tudo certo. Estou tomando a direção, estou aqui, estou dirigindo o carro da minha vida. Eu vou chamar o Senhor. Aí tu, ô Deus, vem cá, senta aqui. Senta aqui no banco do carona. Faça parte do carro da minha vida. Está tudo dando certo. Entra aqui. Aí Deus entra. Abre a porta do teu fusquinha, senta e amém. E aí você está caminhando com o Senhor. O Senhor está ali do teu ladinho. Aí do nada na estrada começa a vir umas bifurcações. Bifurcação é quando o caminho ele... Tem dois caminhos. Um caminho se faz dois. Um caminho é um caminho da honestidade. É um caminho que as coisas são até um pouco mais difíceis. Mas elas acontecem, porque você vai construir através da honestidade. Um outro caminho é o atalho. Carioca gosta de atalho, né? Meu Deus do céu. É um atalho. E aí, você está ali dirigindo, você está vendo que a bifurcação está chegando, aí tu olha para o lado, está Jesus. Está indo. Na tua cabeça, já está aqui, meu irmão, vou pegar o atalho. E aí, para dar uma distraída, tu vai lá no teu Spotify, tu bota aquela playlist gospel, um gospel bem tranquilo, para não assustar Jesus. Não é nada de dar bicuda na cara do cão, nada disso. Um gospel bem tranquilo, um worship. Aí tu está ali com Jesus, no carro da tua vida. Quando você vira para a esquerda para pegar ali o atalho, o Senhor fala, não, filho. Vai para a direita, o caminho é esse aqui, é o caminho da obediência. Aí tu meio que sem graça, não, Jesus, fica tranquilo, aqui é um negocinho que vai dar certo. Conta comigo, sei o que eu estou fazendo. Aí tu pega o caminho da desobediência. Tu pega o caminho que não exige paciência, é um caminho em que, independente da situação, você devolve na mesma moeda. Você pega um caminho que você troca o que era justo pelo que é vantajoso. Aí tu pega esse caminho e tu vai embora. Daqui a pouco a estrada fica escura. Daqui a pouco o carro que estava funcionando muito bem já começa a dar uma engasgada. Começa a dar uma rateada. As coisas começam a andar errado. Você começa a se sentir um pouco mais frustrado. Aí tu olha para o lado meio que sem graça. Aí tu fala, Senhor, acho que eu já entendi. Eu vou encostar ali na frente. O Senhor pode ser o motorista do carro da minha vida? Aí Jesus vai, entra, volta, recalcula a rota igual o Waze, volta, demora mais um pouquinho, pega um engarrafamento ou outro, mas daqui a pouco a sua vida começa a andar novamente para o destino. O destino é bom. Em nome de Jesus, o destino é bom, a gente leu até o final. Mas a gente esquece que só uma pessoa sabe o caminho, que é Deus. Certamente você
ouvindo isso, você lembrou de alguma situação na sua vida, e eu quero renovar isso, eu quero te fazer uma pergunta. Será que você entregou o volante da sua vida para o Senhor? Ou o Senhor, você entende que o Senhor é o Salvador da sua vida? Ele é o meu Salvador, eu creio nisso. Mas será que Ele é o Senhor que você obedece? Fé e obediência foi o que Abraão demonstrou nesse momento de crise. Ele teve fé e ele foi obediente. No momento de crise, o caráter aprovado de Abraão, ele externa essa fé e essa obediência. Ele não segura o filho para si mesmo, ele confia em Deus, ele sabe que Deus é um pai que abençoa os seus filhos, não um pai ganancioso que quer simplesmente tirar as coisas de você. Ei, se Deus está pedindo o seu Isaac, não é porque Ele é um Deus ganancioso, que Ele quer te ver triste, não. Ele é um pai amoroso, que Ele está te formando e Ele sabe que você tem capacidade nas mãos dEle, através da formação que Deus quer causar na sua vida, de viver sonhos muito maiores do que você está tendo agora. Me faz um favor, como eu falo com a juventude, escuta o tio. Nós não vivemos promessas, porque em alguns momentos, essas promessas elas estão além da maturidade do nosso caráter. E para viver isso, um caráter maduro, um caráter aprovado, nós precisamos entregar o volante das nossas vidas para o Senhor. Aquele que é ganancioso, aquele que faz as coisas do jeito dele, aquele que não é muito honesto, a pessoa que não tem muito amor no coração, que não perdoa, também conquista. Consegue conquistar suas coisas, mas ele consegue conquistar simplesmente aquilo que o braço dele sustenta. Mas aqueles que buscam um caráter aprovado no Senhor, eles conquistam aquilo que o Senhor quer que eles recebam, que é infinitamente maior, melhor do que o que nós podemos segurar pelos nossos braços. Se você está tentando segurar, aguentar, sustentar o peso dessa resposta e não está conseguindo, está na hora de você parar de pedir coisas maiores e falar o seguinte: Senhor, você precisa morar em mim, assumir o controle da minha vida. Porque de fato a gente não vai ter sustento, não vai ter força para segurar pesos de respostas ainda maiores. Entrega para o Senhor, deixa o Senhor tomar conta da sua vida, cara, por completo. Eu sei que você já declarou que o Senhor é o Deus da sua vida, Ele é soberano, mas chegou a hora dele ser o Senhor. Ele não vai tomar isso de você, você precisa entregar. E por último, um caráter aprovado vive promessas. Olha a vida de Abraão. Abraão responde ao chamado do Senhor, ele sai da sua terra. Ele vai para o Egito, uma terra de fome. E Deus sustenta Abraão. Abraão, ele entra em um conflito com seu sobrinho Ló. E ele tem sabedoria e humildade de falar: escolhe a terra aí que você quer. Abraão, ele intercede por Ló, no momento em que Sodoma e Gomorra está sendo devastada. Se você já leu essa parte, até um pouco você fica: gente, que cara insistente. Mas se sobrar tanto, se sobrar tanto, e se sobrar tanto, o Senhor vai ter misericórdia. Abraão vence uma guerra com apenas 318 homens. Abraão, após vencer essa guerra, ele recusa os bens. E ele devolve para o rei de Sodoma. Abraão recebe uma aliança eterna e permanece crendo na palavra que o Senhor deu para ele. Abraão, ele recebe Isaac na sua velhice, provando que Deus cumpre o que promete, mesmo quando parece humanamente possível. Abraão, ele pega essa promessa e ele entrega no altar do Senhor. É por isso que conhecemos Abraão como pai da fé. Ele tem uma vida inteira marcada por entrega, confiança e obediência. Se você estiver anotando,
Anota com caneta vermelha. Quando desenvolvemos um caráter aprovado, Deus confia obras ainda maiores nas nossas vidas. Eu creio que o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer continuar essa obra no nosso coração. Ele quer continuar moldando o nosso coração. Ele quer continuar moldando o nosso caráter. Até aqui, recebemos coisas maravilhosas. Estamos com saúde, não estamos? Talvez estejamos com fome, mas a gente sabe que a gente vai comer daqui a pouco. Estamos vestidos. Provavelmente, quando acabar o culto, você vai para casa. Amanhã é um novo dia. Caminhamos hoje com a certeza de que amanhã nós teremos um novo dia. Amanhã já está certo, a Giovana vai treinar. Está certo. Mateus vai continuar o trabalho dele. Amanhã continuaremos. Dani Black tem o trabalho dele amanhã na cozinha. Lá quentinhas para entregar, né, irmão? Nós temos muita coisa para agradecer ao Senhor. Até o momento, nós estamos conseguindo suportar esse peso da resposta. Mas eu creio que vai chegar uma hora de uma resposta ainda muito maior. E nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos preparar porque essa resposta vai chegar. E o que será que nós vamos revelar ao mundo quando essa resposta chegar? Nós vamos revelar um despreparo, que nós não sabemos onde está a lanterna, que nós não sabemos o que fazer quando chove. Nesse momento, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar caminhando em direção a essas obras maiores, a essas bênçãos maiores, ou vamos tomar o controle, o volante das mãos de Cristo? Vamos nos desviar por um caminho de facilidade, de tranquilidade, de escuridão. Lendo essa palavra, eu fiquei doido para o Senhor me preparar e me colocar à prova. Porque no momento de prova que nós conhecemos mais sobre nós mesmos. Mas eu falei, Senhor, não me coloca agora não. Me dá mais um tempinho. Eu tenho que jejuar mais, eu tenho que orar mais, eu tenho que te buscar mais. Eu quero convidar você, igreja, a se preparar. O Senhor respondeu à oração da nossa igreja. A nossa igreja está caminhando para obras maiores. Preste bem atenção no que vai acontecer aqui. Nós vamos receber mais que o dobro de famílias dentro da nossa igreja. Você crê nisso? Eu creio nisso. E eu quero fazer parte disso. Se o Senhor está chamando a igreja para obras ainda maiores, eu sou a igreja, eu faço parte da igreja, eu sou membro da igreja. Eu tenho que me preparar. Eu tenho que me preparar. Porque esse momento de obras maiores, eu prefiro chamar de agora. E a partir de agora, do hoje, nós vamos buscar no Senhor todos esses atributos: a obediência, a fé, a submissão. Tudo que nós aprendemos hoje com Abraão, eu quero orar com você, para que se torne cada vez mais forte, cada vez mais latente no nosso coração. Estou passando por um momento de crise, pastor. E aí, filho? Não, mas eu tenho fé. Eu tenho fé que Deus vai mostrar a direção daqui a pouquinho. Eu vou continuar aqui. Pastor, olha, Deus me prometeu isso. O tempo está acabando, o tempo está passando. Eu não tenho dinheiro. Mas eu creio que Deus vai fazer. Eu creio que Deus vai fazer, pastor. Porque a obra não é minha, a obra é dele. Eu sou apenas um filho que ele teve misericórdia e amor e me convidou para fazer parte de algo que ele consegue fazer sem mim. Mas por misericórdia ele me chamou para fazer parte. Pastor, olha que honra. Eu faço parte da obra de Deus nessa terra. Você tem noção disso?
É um privilégio. É um privilégio. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você para que a cada dia, no momento em que nós colocarmos o nosso joelho no chão, a gente inclua nas nossas orações: Senhor, eu quero que o Senhor encontre em mim um caráter aprovado. Eu quero que o Senhor encontre em mim a fé que o Senhor encontrou em Abraão, a obediência que o Senhor encontrou em Abraão, a submissão que o Senhor encontrou em Abraão. Você pode orar comigo? Feche seus olhos. Santo Deus, aqui está a tua igreja. Entendemos, Jesus, que o Senhor nos chamou para obras ainda maiores. E Pai, respondemos a Ti como Abraão respondeu ao Senhor: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Me usa, Senhor. Eu quero fazer parte disso, Deus. Santo Deus, eu peço que em nome de Jesus o Senhor comece agora, Pai, a trazer na minha mente as mudanças que eu preciso fazer, as transformações que eu preciso viver. Deus, se o Senhor está me pedindo um Isaac, Pai, me mostre agora e me dê coragem para te entregar. Porque eu creio, Jesus, que se estamos em momento de crise, é porque o Senhor está nos treinando, nos capacitando, o Senhor está nos moldando, nos formando, o Senhor está nos quebrando e fazendo tudo novo. Então, em nome de Jesus, Pai, na autoridade que há no Teu nome, nós te pedimos, continua a Tua obra em nós. Aumenta, Jesus, o Teu amor em nossos corações. Aumenta o temor em nossos corações. Aumente a fé. Aumente a obediência, aumente a submissão a quem Tu és, a Tua direção, a Tua palavra. Nós clamamos por isso, Pai, em nome de Jesus.